Bom dia a todas e a todos. Uma enorme satisfação participar aqui desse seminário na nossa prestigiadíssima Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que tantos serviços tem prestado a ambos os países. Quero cumprimentar o presidente do Conselho da AmCham, o Hélio Magalhães, saudar aqui a Débora Vieitas, CEO da AmCham, o Luiz Pascotto, vice-presidente do Conselho, saudar os nossos colegas de trabalho hoje, o Marco Cinta, presidente da FINEP, e o Jorge Guimarães, presidente da Embrapi, e dizer que foi muito feliz a seleção do tema para que fosse aqui discutido, debatido nesse momento. Todos sabem que o mundo vive transformações, mas o Brasil vive por transformações mais intensas ainda. E no campo da inovação, nós temos ao longo das últimas décadas, aqui no nosso país, passado por transformações muito grandes, temos avançado sensivelmente e talvez até como poucos países em diversos campos, mas por outro lado também temos gravíssimos problemas em setores estratégicos do país, nos deixando nesses setores como nos países mais atrasados do mundo. Em primeiro lugar, por falta de investimentos ao longo dos últimos tempos, de reconhecimento do poder público da importância da pesquisa, das ciências, da inovação, que precisa, como poucos setores, de uma participação efetiva do poder público, como recursos públicos, sejam esses recursos públicos investidos isoladamente ou em parcerias estratégicas com recurso privado. E, infelizmente, a ausência dessa percepção nas últimas décadas nos levou a viver atrasos importantes em setores estratégicos. A falta de planejamento, a falta de integração de políticas públicas com o que acontece na sociedade civil e no mundo do capital privado, que nos faz hoje rediscutir esse processo de parcerias, apresentar para o país um novo planejamento e, com isso, procurar ir atrás do tempo perdido. Eu tenho dado alguns exemplos de sucesso e alguns exemplos de fracasso no campo da inovação. Os exemplos de sucesso, eles são muito fáceis de serem lembrados. Nós temos as nossas instituições bancárias funcionando administrativamente, com tecnologias que poucos países têm. Isso é inquestionável. Nós temos aqui no Brasil um sistema eleitoral com votação eletrônica perfeito, que poucos países têm. Nós temos aqui no Brasil os nossos impostos de renda, de mais de 90% da população que tem obrigação de declarar imposto de renda, feitos através da internet. São exemplos associados a alguns outros que nos fazem ser referência no mundo inteiro, sendo visitados por delegações vinculadas a instituições privadas e públicas, por delegações de governo de todos os cantos do mundo, que querem conhecer os fundamentos e as razões do sucesso, em especial junto à sociedade, desses programas e dessas transformações. Porque não é apenas uma questão de tecnologia. Precisa o país acreditar
o cidadão acreditar. O brasileiro acredita no seu sistema eleitoral. Ele sabe que o seu voto vale, que não tem fraude. Às vezes vem denúncias, mais do que natural. As pessoas têm preocupações, suspeitas, e as poucas que tivemos até hoje, o seu resultado foi apenas a ratificação da credibilidade do sistema. O brasileiro acredita na declaração de imposto de renda via internet. Não existe nenhuma crítica. Se vocês tentarem lembrar algo que tenham lido, ouvido, visto em relação a qualquer questionamento do nosso sistema de declaração de renda, é perfeito. Imagine hoje se não tivéssemos a declaração via internet. Bom, e tantos outros exemplos aonde esses governos, quando nos visitam, saem daqui convencidos, saem daqui motivados a tentar implantar nos seus países sistemas semelhantes. Mas, no campo da inovação, nós temos também fracassos retumbantes. Eu vou citar aqui o principal deles, pelo menos na minha percepção, de cidadão e de homem público. O fracasso num país onde temos, e isso é reconhecido em todo o mundo, um dos melhores sistemas de atendimento público à saúde, o SUS, que é universal, é integrador, nos dá a oportunidade de atender qualquer cidadão que queira ser atendido, integrando as administrações de saúde no plano municipal, no plano estadual e no plano federal. Mas, infelizmente, nós até hoje não contamos com uma informatização integrando os 3 sistemas, aonde o prontuário do cidadão pode ser disponibilizado obedecendo os critérios de sigilo que precisa ter as avaliações de saúde de qualquer cidadão, para que seja disponibilizado em qualquer unidade que ele queira ser atendido. As consultas, elas são feitas de uma maneira arcaica ainda, não existe as consultas online, a reposição online, onde quase que 40% dos agendamentos não acontecem, provocando uma brutal ineficiência do serviço. A presença dos profissionais que precisam ser remunerados, mas não tem uma remuneração adequada porque, infelizmente, eles convivem com aqueles que não cumprem com seus compromissos, e aí a sociedade ela fica numa situação difícil, se defende uma valorização, mas ao defender uma valorização, ela tem dificuldades de entender aqueles que não merecem essa valorização, e vocês sabem que com um sistema online de presença, de comparecimento, vinculando ao horário, fica muito fácil qualquer cidadão ter aqui o seu reconhecimento. Eu fiz isso quando na prefeitura, em algumas escolas, começamos o sistema de informatização. A diferença é brutal quando o pai do aluno, a mãe do aluno, sabe quem trabalha na escola e que horário trabalha, qual a sua remuneração. Você faz com que desapareçam aqueles que não cumpriram os seus compromissos, aumenta a eficiência, aumenta a autoestima da escola, a autoestima dos pais. Quando fizemos um piloto em relação à merenda escolar, vinculando o pagamento da merenda à empresa que fornece a merenda, ao número de alunos que estavam na escola, você economiza, você melhora a eficiência e a qualidade da merenda, mas na saúde isso é muito mais importante ainda. Então, eu citei esses 2 exemplos, um que é extremamente importante para o país e que ainda está distante hoje no nosso Ministério, através do CGI, Comitê Gestor de Internet, junto com a FAPESP aqui em São Paulo, com o apoio da FINEP, vamos contar também com o apoio da Embrapi, e estabelecemos uma parceria com o Ministério da Saúde para tentar, de uma maneira gratuita para o Ministério da Saúde, implantar esse sistema no Brasil. Mas, daqui para frente,
Então, vamos fazer um piloto na cidade de Maringá, no estado do Paraná, e na cidade de Lages, no estado de Santa Catarina, tentando nessas duas cidades integrar, e vamos conseguir, município, estado e governo federal, a partir daí para os estados e depois para todo o Brasil, num projeto importantíssimo. Mas eu citei esses exemplos como exemplos emblemáticos da importância da inovação em todo o planeta e também no Brasil. Como nós, brasileiros, às vezes não percebemos o quanto temos de positivo no campo da inovação do nosso lado, na nossa rotina. Quem de nós aqui não convive todos os dias do ano com a questão do imposto de renda? De 2 em 2 anos com a votação eletrônica? E quem de nós, exemplo de sucesso, e quem de nós, se não usa, não tem um parente querido, um colaborador querido que precisa e depende do sistema público de saúde? Então, quando uma instituição como a Anshan resolve, abraça o debate da inovação para que possa provocar os governos, para que possa provocar a sociedade civil no sentido de trazer apoio, trazer maior velocidade para as transformações do país, a gente passa a acreditar que é possível sim atingirmos os nossos objetivos. Eu hoje, circunstancialmente, como ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, tenho a oportunidade de contribuir junto com a equipe que constituímos no nosso ministério para que possam acontecer essas transformações no Brasil. A nossa presença aqui hoje e a valorosa presença do Marco Cintra, do Jorge Guimarães e outros companheiros que integram o governo federal aqui nesse debate, nesse seminário, nos faz realmente ter a oportunidade de mostrar para vocês o quanto precisamos trabalhar juntos, governo, sociedade civil. Então, antes de abrir aqui para algumas perguntas, nesses minutos que eu tenho aqui com vocês e vamos encerrar esse seminário, eu cumprimento pelo debate, digo a vocês que a inovação não é apenas uma questão de recursos, é uma questão de políticas públicas que provoquem a integração dos governos com a sociedade civil e dos governos entre si. Uma política pública maior que privilegia a pesquisa, que privilegia instituições que trabalham com parcerias do poder público e poder privado. Eu cito aqui, recorrendo a mais um caso de sucesso, o caso da Embrapa. Todos sabem, o mundo reconhece os avanços da agricultura brasileira, tornando o agronegócio um dos segmentos mais rentáveis dentro do nosso país e um dos responsáveis pelo lado positivo da economia brasileira. A Embrapa foi uma das principais responsáveis com políticas de incentivo à inovação, com investimentos, com financiamentos, para que a gente vivesse esse momento. Agora, a Embrapi, no caminho da Embrapa, junto à indústria, não é? A FINEP como financiadora, enfim, existe cada vez mais uma consciência bastante expressiva no nosso país de que nós não vamos conseguir retomar o desenvolvimento no país se nós não acertarmos nas políticas públicas de inovação. Então eu cumprimento cada um de vocês pela participação, até porque se participam é porque estão convencidos da importância dessas ações, por trabalhar no tema inovação ou não trabalhar, e antes desse encerramento formal, me coloco à disposição para algumas questões que queiram ser colocadas. Muito obrigado a todos, parabéns pela participação.